Mais uma vez, ao curso técnico de meio ambiente, sejam todos bem-vindos. Aos professores, Jackson, Cristiana, às pessoas que aqui se encontram, aos nossos convidados, sejam bem-vindas, tá, ao nosso ciclo de palestras. Hoje é o nosso segundo dia da Semana Tecnológica, dos cursos de Meio Ambiente, Informática e Comércio Exterior. E hoje nós temos uma belíssima presença e com nossa grande parceria, sempre constante parceria do IEMA. Eu queria convidar e uma salva de palmas todos aqui para o Ulisses, do IEMA, que vai falar um pouquinho sobre unidade de conservação Mato das Flores. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Quem quiser estar anotando, eu acho importante, são dados bastante relevantes, atuais, e que vocês precisarão, e que vão acrescentar aí no trabalho de vocês, nos futuros trabalhos de vocês como futuros técnicos e meio ambientes e como futuros ecólogos aí, ok? Muito obrigado. Bom, como já apresentado pelo professor Carlos Macedo, primeiramente gostaria de dizer, é um prazer para mim estar aqui ministrando essa palestra para os senhores aqui presentes. Agradeço em nome do professor Carlos também a presença do convite e estendido aos professores que aqui estão, Cristiana, Pacheco, os demais professores presentes. E vou iniciar falando um pouco sobre a gestão de unidade de conservação de maneira bem breve, até mesmo porque o nosso colega do IEMA que esteve aqui ontem, acredito eu que já tenha aprofundado um pouco mais para vocês a gestão de unidade de conservação. O que é a gestão de unidade de conservação, o que rege, quais instrumentos legais que regem a gestão de uma unidade de conservação. E, nesse caso específico, nessa ocasião, estarei falando um pouco para vocês sobre o Parque Estadual de Mato das Flores. Nada melhor, depois de uma palestra sobre gestão de unidade de conservação, vocês terem a oportunidade de conhecer um caso concreto da aplicação da gestão de uma unidade de conservação, ainda mais uma unidade que está do lado de vocês, está do lado do município de Castelo, a qual, creio eu, que são os moradores que já são os principais interessados na manutenção dessa unidade, na preservação dessa unidade e na efetivação, na implantação efetiva de uma gestão de uma estrutura dentro dessa unidade de conservação. Ok? Então, falando rapidamente sobre os aspectos legais da unidade de conservação. O pessoal aí atrás está conseguindo enxergar? Alguma coisinha está legível, né? Nós temos hoje, primeiramente, a Constituição Federal já prevê, em seu artigo 225, que União, Estados e municípios deverão definir espaços que serão especialmente protegidos. Espaço esse que foi denominado em 2000, com o advento do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, conhecido como SNUC, que é definido, estou passando na frente aqui, que é definido como unidade de conservação, termo também conhecido internacionalmente como áreas protegidas. É o Brasil que tem esse costume de adotar unidade de conservação como termo, não é um termo errado também, então é errado utilizar esse termo, só que internacionalmente você vai achar literaturas dizendo como áreas protegidas. Nada mais é que unidade de conservação também é uma categoria de áreas protegidas. Então nós temos a Constituição Federal que prevê esses espaços, temos um SNUC que vem justamente regulamentar o artigo 225 da Constituição Federal, especialmente o parágrafo único, inciso 3 da Constituição. O SNUC, ele prevê todas as diretrizes, todas as regras, todos os procedimentos gerais, desde a criação até a implementação e execução do plano de manejo, dos trabalhos de gestão de uma unidade de conservação. Da mesma forma que nós temos as leis trabalhistas, a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que rege a relação entre empregado e empregador, nós temos um SNUC, pouco, talvez ainda conhecido de vocês, que rege a relação das unidades de conservação no âmbito nacional. Assim como toda lei, tem um decreto também 4.340 de 2002, que vem justamente regulamentar essa legislação que fala sobre unidade de conservação. E também, recentemente, em 2010, tivemos a lei estadual que fala sobre o sistema estadual de unidade de conservação.
Assim como a União previu, editou a sua própria norma para tratar do tema unidade de conservação, o Estado do Espírito Santo, também em 2010, em outubro de 2010, editou a sua própria norma e, claro, sobre compatível com os objetivos do SNUC, da lei federal, editou as próprias normas que regem a unidade de conservação do Estado do Espírito Santo hoje. Bom, a criação do Parque de Mata das Flores. Primeira coisa, vocês vão observar que a criação do parque é de 1992. O parque passou a existir. O parque passou de fato a existir na década de 90, no início, em 1992, com área aproximada de 800 hectares, é o que foi definido. Aí vocês vão estar se perguntando, poxa, mas a lei que se regulamenta a unidade de conservação é de 2000. O que esse parque desde 92 já exige? Acontece que antes da promulgação dessa lei, do SNUC, a gestão da unidade de conservação era feita sem uma diretrizes gerais para balizar o funcionamento, a administração, todos os trabalhos que são necessários para a implementação de uma unidade de conservação. E não tinha o IBAMA, que tinha um roteiro metodológico de gestão da unidade de conservação, mas todas as maneiras gerais. Por isso, o grande avanço, a partir de 2000, com a publicação da Lei Federal, na gestão de unidade de conservação. Nós tivemos um grande avanço. E antes da criação da unidade ainda, antes de 92, nós tivemos a criação da APP de Mata das Flores, Área de Preservação Permanente de Mata das Flores. Aí vocês vão se perguntar, mas o que é uma APP de Mata das Flores? A APP que eu conheço são margens de rios, matas ciliares, topo de morro. Tivemos aí ano passado, em maio, a promulgação do novo Código Florestal, que ainda está gerando aí grandes debates, mesmo após a sua publicação, mesmo já estando em validade, principalmente para os órgãos executores dessa lei. Nós temos aí estamos enfrentando sérios desafios em relação à aplicação desse novo código. Mas, bom, em 1986, houve a criação da APP de Mata das Flores. Até hoje é possível o governo, através de um ato executivo, criar um espaço, mesmo não sendo as condições, as regras de topo de morro, de margem de rio, de matas ciliares adjacentes. O governo pode declarar áreas com interesse ambiental, interesse social e definir essa área como uma APP. É o que foi feito em 86. Só que não ficou claro essa criação. Por isso nós tivemos de 86 até 92 uma sucessão de decretos legislativos que criaram e descriavam até então a APP de Mata das Flores. Ou seja, o histórico legal de criação tem uma série de umas complicações, umas confusões para de fato ter a criação do Parque de Mata das Flores. Bom, o que importa é que em 92 foi criado através de uma lei ordinária, com essa área aproximada de 800 hectares, com objetivos específicos que nós vamos estar mais adiante falando para vocês. E a gestão do parque até 2007 era feita pelo IDAF, o órgão florestal de defesa agropecuária do Estado do Espírito Santo. Ou seja, o IEMA tem, de certa forma, um período médio de gestão em Mata das Flores, na unidade de conservação. E, de fato, nesse tempo, a unidade passou a ser meramente uma unidade de papel. Provavelmente termos que os senhores devem já ter ouvido falar, já conhecem. Por que unidade de papel? Porque passou-se mais de 20 anos, 2 décadas, e a gestão da unidade de conservação de fato não foi implementada, não foi assumida, por motivos os quais, na época, não tenho como falar para vocês, motivo de gestões anteriores à atual da unidade de conservação. Bom, os objetivos específicos da criação da unidade de conservação. Como eu falei para vocês, o SNUC ele traz regras a partir de 2000 para se criar uma unidade de conservação. Para vocês terem uma ideia, em 92, quando foi criado o parque, não precisou de fazer uma audiência pública, não precisou ser feita uma consulta pública para saber se a sociedade tinha algum interesse em que se criasse essa unidade de conservação, que fosse esclarecido para a sociedade qual é o objetivo de estabelecer essa área protegida, porque garantir a proteção por lei desse espaço. Hoje, diferente, nós precisamos ter consulta pública, precisamos ter uma consulta ou audiência pública para poder criar e também descriar essas áreas.
e posteriormente fazer a ampliação. Se eu tenho que fazer desafetação, que é você tirar uma área de dentro da unidade de conservação que por algum motivo não tem valor ambiental, também tem que ter essa consulta pública. Se eu vou ampliar a unidade de conservação, que é o lógico de ser feito, né, grande parte das situações práticas que nós vivenciamos, também preciso fazer essa consulta à população, essa consulta à sociedade. Bom, o SNUC também prevê os objetivos de criação. Por que eu estou criando essa unidade de conservação? Qual o motivo que eu estou criando que eu declarei, que o executivo está declarando aquela área como uma área de interesse relevante, uma área de interesse ambiental? Preservar a diversidade biológica, né, que é talvez aí, o carro-chefe, né, da unidade de conservação, sejam fatores mais importantes de ter em vista os avanços, os desenvolvimentos desordenados que vem acontecendo em todo o país, em todo o mundo, a exemplo da Europa, que hoje já se encontra numa posição de desenvolvimento máximo e que está tendo problemas seríssimos em reverter essa situação. O Brasil, por estar em desenvolvimento, está começando a pegar esse desordenamento desorganizado, desordenado, e para a gente conseguir preservar o que ainda resta da diversidade biológica, o que ainda resta dentro desses ecossistemas, se cria a unidade de conservação. Uma das principais estratégias de preservar a biodiversidade é a criação das unidades de conservação, de instituir esses espaços protegidos, proporcionar a pesquisa científica. Nós sabemos hoje que a Mata Atlântica, o bioma Mata Atlântica, apesar da sua extensão, apesar do número de pesquisas que nós temos em andamento, nós conhecemos pouco ainda sobre esse bioma, assim também como o bioma amazônico, Mata Amazônica. Temos pouca informação. Um exemplo, nós temos um projeto de pesquisa sendo desenvolvido em Mata das Flores, que tem 6 meses de duração apenas. 6 meses, desenvolvido pela UFES, com apoio de Jardim Botânico e apoio nosso, apoio do IEMA. Já foram catalogadas 3 espécies que no Brasil todo só foi descoberta dentro de Mata das Flores. Uma área que está do lado da cidade, que sofre diretamente o impacto do desenvolvimento, um impacto esse que precisa ser mitigado, precisa ter uma solução para esses impactos. Nós já encontramos espécies, digamos, endêmicas, né? Que no Brasil todo só tem o bioma Mata Atlântica, só prescreveu a ocorrência dentro de Mata das Flores. Ou seja, é importante. São resultados preliminares, tá? A pesquisa está prevista para terminar em 2016 e só são 6 primeiros meses de pesquisa que estão em execução dentro da unidade de conservação. Eu estou falando isso aqui, tá, gente? Do lado de vocês. A Mata das Flores está do lado da cidade de Castelo, divisa um perímetro urbano de Castelo, propriamente dito. Estudos de educação ambiental, além dos estudos voltados, estudos acadêmicos, né, que nós estamos desenvolvendo, pesquisa, também tem o lado da educação ambiental, a parte de conscientização ambiental, você tem um espaço de contato direto da sociedade, da população, com o meio ambiente, com a natureza, e fazer com que essa população passe, de certa forma, a respeitar esses ambientes. Nós temos um espaço hoje, uma trilha ecológica que foi inaugurada, se não me engano, em 2012, esse ano passado, tem um pouco aí mais de um ano, se eu me lembro, foi na comemoração do Dia da Água, né? Dia da Água, inauguramos essa trilha. Fizemos um trabalho, um projeto de 6 meses, que é um trabalho de educação ambiental de Jequitibá Rosa, desenvolvido junto com o município de Castelo, né, por meio da Secretaria de Meio Ambiente. Nós atendemos aproximadamente 4.800 alunos, crianças, jovens, adolescentes. Não sei se alguém de vocês aqui presente participou dessa trilha. Eu me lembro que o curso técnico Meio Ambiente também fez essa trilha na unidade de conservação, e isso é apenas o mínimo que a unidade pode oferecer, que está sendo explorado. Nosso planejamento é que isso seja explorado ao máximo possível e ter esse retorno para a sociedade, ter esse retorno para a população, principalmente de Castelo, vocês que são vizinhos da unidade de conservação. A proteção de mananciais, a proteção de mananciais a gente procura não só mananciais, proteção de solo, toda a diversidade, fora da unidade de conservação de maneira geral. Nós enfrentamos hoje dentro da unidade, no seu entorno, principalmente na região mais baixa de Castelo, essa região de Araquari, Ribeirão do Meio, Fazenda das Flores, Monte Pio, que é o entorno imediato da unidade de conservação, um constante conflito pelo uso da água, produtores rurais que vêm até nós questionar
por que a água está acabando, por que o vizinho dele pode tirar água e ele não pode, por que tantas bombas de irrigação, motobombas, fazendo irrigação dentro dessas áreas. Isso vai reverter, isso vai, como consequência, vai gerar o quê? A escassez de água naquela localidade. Porque os 3 primeiros produtores que estão a montante desse curso hídrico, eles vão ter água suficiente no período seco para molhar seus lavouras, abastecer suas casas, abastecer a necessidade de dessedentação de animais. Só que, e os outros vizinhos? E os 10, 20 que estão abaixo desse curso hídrico? É uma realidade nossa hoje, tá, gente? Eu estou aqui falando para vocês que 10 anos atrás se falava do problema futuro. Estamos falando da nossa realidade hoje, de 3 anos que eu estou em Castelo. Desses 3 anos, diariamente, eu vivencio e presencio conflitos pelo uso da água. Tá? O objetivo da conservação é fazer a preservação desses mananciais, fazer essa recarga de recursos hídricos que nós temos hoje protegido dentro da unidade de conservação e no seu entorno. Turismo e recreação não destrutivos. Existe a possibilidade já recente de nós pensarmos em abrir essa trilha que hoje é utilizada apenas para fins de educação ambiental, com escolas, abrir para fins turísticos também essa trilha, de uma forma autoguiada. Esse espaço que nós temos hoje é um percurso de 900 metros dentro de Mata das Flores, uma trilha de fácil acesso e de duração de meia hora, 40 minutos, né, a pessoa estiver sozinha. Temos então de estruturar esse espaço para que a população possa fazer essa trilha, que possa também desfrutar dessas riquezas naturais, possa apreciar de maneira não destrutiva, de maneira indireta, os recursos naturais disponíveis na unidade de conservação. Bom, a localização ficou meio apagada do estado do Espírito Santo, né, o mapa, mas nós temos aqui no canto direito da imagem um corredor representado pelo Parque de Pedra Azul, Distrito de Paz, a sigla, Forno Grande e Mata das Flores, já aqui perto da cidade do centro urbano de Castelo. Percebam que forma um corredor natural, né? Tem um corredor ecológico que vai das terras quentes, que é a cidade de Castelo, onde estamos localizados, até as regiões mais frias, né? As florestas montanas e altimontanas. Nós temos toda uma área de transição que inicia dentro do Parque de Mata das Flores também. Como vocês também inicia dentro do Parque de Mata das Flores. E ao lado esquerdo da imagem, nós temos o limite atual da unidade de conservação. Limite este, eu retorno, friso com vocês, limite definido em 86 e 92, quando foi editado, quando foi publicado a primeira APP, né, de Mata das Flores, o primeiro decreto que garantia a proteção do parque. Ou seja, se passaram aí 26 anos, né, 27, 28 anos, e nós ainda continuamos com esse limite. Esse limite hoje condiz com a realidade de proteção, condiz com a realidade da região onde está inserida a unidade de conservação. Ele é suficiente para garantir a proteção de toda essa diversidade da unidade de conservação? Eu não sei responder para vocês. O que eu vou responder para vocês é que nós não estamos elaborando um estudo para que seja feita a adequação desse limite. Estudo este que já tem aí previsão, um cronograma de previsão para esse ano ser encerrado, e o mais tardar ano que vem já ser apresentado para a sociedade também, para traçar o melhor limite, a melhor demarcação geográfica para a unidade de conservação. Notam que aparece que vocês tiveram ontem, sim, falou um pouco de ecologia de paisagem, isso, um pouco de fragmentação, de maneira, acho que um pouco até aprofundada. O limite hoje do parque é totalmente ao contrário do que se prevê quando se cria uma unidade de conservação. Ela é formada ali, na verdade, por 3 fragmentos que além de tudo, não são contínuos. Nós temos hoje no parque, salvo engano, 40 quilômetros de perímetro. Uma unidade de 800 hectares, nós temos 40 quilômetros, 40 mil metros de perímetro de limite de 4 unidades de conservação. Se você considerar que o efeito de borda, algumas literaturas trazem de 60 metros, 100 metros, nós temos o fragmento, o maior fragmento, a largura dele é 600 metros, você tem aí praticamente efeito de borda em quase metade da unidade de conservação. Isso é preocupante e é muito alarmante para nós que trabalhamos e vivenciamos no dia a dia da unidade de conservação. E o IEMA, em contrapartida, está tomando essas medidas de gestão, de ordenamento do seu território para garantir a proteção desse espaço. Só segura um pouquinho aqui, também para vocês se localizarem, bem à esquerda, né, da imagem, tem uma mancha ali
um monte de prédio, casa, ali é a cidade de Castelo, tá, gente? Ou seja, temos ali uma distância de 1 quilômetro, 1,5 quilômetros da área urbana consolidada, tá? Da área urbana consolidada do município de Castelo, bem próximo. Então, entra a importância da unidade de conservação. A unidade de conservação Mata das Flores, hoje o Parque de Mata das Flores, tem uma característica específica e exclusiva no Estado do Espírito Santo, pelo menos no que diz respeito ao sistema estadual, as unidades de conservação de categoria dos entes estadual que fazem a sua gestão, que ela está associada com uma floresta estacional semidecídua, associada à floresta brófila densa. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? Que nós temos aqui florestas que variam de 100 metros de altitude, que é a floresta de terras quentes, a semidecida, e temos florestas a 700 metros de altitude nas partes mais altas da unidade de conservação. E pouco se foi pesquisado até hoje, entre os estudos, os trabalhos acadêmicos no Estado, o que existe de diversidade, o que existe de riqueza nessa área de transição. E justamente nessas áreas de transição, nós estamos passando por um momento de grandes antropizações, grandes efeitos, né, antrópicos, grandes ameaças e pressões desenvolvidas nessa área. Ou seja, uma área que sequer foi pesquisada para saber o que existe, de novo, o que existe de importante, o que existe para ser protegido dentro dessa unidade de conservação, dentro dessa área de transição. Isso é uma das principais características exclusivas que garantem o status de Mata das Flores dentro do sistema estadual e nacional de unidade de conservação. A pesquisa e estudos de educação ambiental, como já disse anteriormente, que está dentro também do objetivo de criação da unidade, ela foi criada com esse objetivo. A proteção do meio edáfico, do solo, através da redução de perda do solo por escoamentos superficiais. Por a gente ter uma floresta de encosta, grande parte hoje das propriedades inseridas em torno da unidade de conservação, de certa forma, são beneficiadas pelo fragmento florestal, que protege toda a estrutura física, a estrutura química do solo, através de ciclagem de nutrientes, através de renovação dos nutrientes, que é oferecida pelos 800 hectares de fragmento florestal de Mata das Flores. A preservação da diversidade biológica dos ecossistemas naturais inseridos na unidade, proteção dos mecanismos evolutivos, proteção de ecossistemas, proteção de espécies da fauna e da flora em risco de extinção. Nós tivemos até uma descoberta recente, que foi a presença do papagaio chauá, nome científico Amazonas rhodocolita, cujo espécie está ameaçada na lista nacional de unidade de conservação. E uma das nossas expedições de campo, nós conseguimos avistar esse animal. Uma população até considerável desse animal, dentro de Mata das Flores. Ou seja, qual a conclusão que nós temos desse levantamento preliminar? Que a espécie existe dentro da unidade, ela está se reproduzindo de uma certa forma, e que isso é um sinal de qualidade ambiental da unidade de conservação. Porque as aves são os principais indicadores de qualidade ambiental de determinada região, determinada floresta, determinada unidade de conservação, um espaço que seja. A presença ainda mais dessa espécie, que é altamente sensível e vulnerável aos efeitos, aos impactos ambientais, às pressões, ameaças ao meio ambiente, isso para nós foi um dado muito interessante, que provavelmente agora vai ser objeto de pesquisa. Vamos abrir uma linha prioritária de pesquisa para estudar essa população, o comportamento dela, toda a característica genética desses animais, para ter certeza se eles realmente estão se reproduzindo, e se esse espaço é suficiente para garantir a perpetuação dessa espécie dentro da unidade de conservação e em todo o seu entorno. E proteger os atributos naturais específicos para as presentes e futuras gerações. Conforme elencado na própria Constituição Federal, o papel fundamental é que esses animais, essas espécies, que a espécie de fauna, de flora, possam ser também objeto de apreciação e objeto também de fornecimento de material, de medicamentos, né, e outras questões importantes para o ser humano, para nossas gerações também. Eu conheço hoje um papagaio, tive a oportunidade de conhecer aqui em Mata das Flores. Não sei se os senhores conhecem, não sei se os nossos filhos vão poder conhecer, né, se nossos netos vão poder conhecer essa espécie. E qual que é a importância dela dentro do ambiente? Já está comprovado. Cada dia mais tem estudos e pesquisas de maneira geral falando sobre a importância dessa espécie para o ambiente de maneira geral. Tá? Bom, falando
um pouco sobre o que é a unidade de conservação, o estudo de caso do Parque de Mar das Flores, a toda a sua importância, a sua relevância, os seus objetivos de criação, os aspectos legais de criação do parque. Eu entro agora na parte do foco mesmo da apresentação, que é o programa de gestão da unidade de conservação. Assim como qualquer empreendimento, qualquer atividade, qualquer empresa, a unidade de conservação não é diferente. Necessariamente, obrigatoriamente, ela tem que ter um programa de gestão, ela tem que ter um planejamento estratégico para saber onde que ela se encontra, quais são as condições que a unidade de conservação está e qual que é o seu objetivo, aonde que ela quer chegar. Quais são os objetivos esses, inclusive, que estão elencados, lembram, lá no Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E com a gente não é diferente. Em 2009, com o advento da gestão da unidade de conservação, lembro-se em 2007, 2009, teve de fato a primeira gestão da unidade, quando eu vim para cá, há 3 anos atrás. Nós traçamos um roteiro, um planejamento estratégico para tentar suprir todas essas deficiências, seja de proteção, seja de limites incompatíveis com a realidade da unidade, para tentar solucionar esses problemas. Da mesma forma que hoje, quando nós estamos estudando, você tem uma dificuldade a mais uma matéria, você vai tentar estudar mais ela, pelo menos é lógica, né? Não sei se é a prática, nós também estamos tentando priorizar os problemas principais que podem comprometer a conservação, o objetivo maior da unidade de conservação. E dentro desse programa de gestão nós temos o programa de proteção dos ecossistemas, que envolve a parte de controle ambiental, toda a parte de fiscalização, a parte do bate-incêndio, que eu vou estar destrinchando a seguir para vocês. A parte de ordenamento territorial, que, como eu disse, é a parte de adequação dos limites, definição da zona de amortecimento da unidade. A parte de regularização fundiária, que aí talvez seja a principal, se falando em termos de conflito. Então, nós temos uma unidade hoje de mais de 2 décadas de criada e pouco menos de 13 hectares 800 indenizados de fato dentro da unidade de conservação. O plano de manejo, que é o instrumento principal que vai nortear toda a gestão da unidade de conservação. Infraestruturas e recursos humanos, necessário para executar esse programa de gestão. Não adianta eu vir sozinho montar um programa de gestão e achar que esse programa sozinho vai ser executado ou que vai ser executado com o mínimo de recursos humanos possível. Isso é possível. Isso faz até parte de estratégia política do governo. Para isso nós temos que conseguir parcerias, conseguir parceiros, temos que fortalecer esse recurso internamente, mas sozinho isso não acontece. E a parte de educação ambiental, que é mais um programa estratégico para passar para a sociedade, de maneira geral, não só escolas, como também todos os cidadãos, a aproximar, a aprender, a descobrir o que é a unidade de conservação, e a partir desse momento que ele tem esse contato direto, que tem essa parte de conscientização ambiental, passar a ter outro olhar sobre a importância desse espaço. Bom, aprofundando a parte do ordenamento territorial, como eu disse, nós estamos em um trabalho de adequação dos limites da unidade. Projeto esse, estamos aí na fase de conclusão dos trabalhos de campo. Vai ser, provavelmente, não sei se esse ano ainda vai dar tempo, mas mais tardar, primeiro semestre do ano que vem, vamos ter que fazer uma consulta pública, da mesma forma que aconteceu com a consulta pública de Forno Grande. Eu acredito que alguns de vocês, a maioria, participaram dessa audiência pública, né? Na forma de audiência pública. Vamos ter que debater esses limites também com a sociedade e demais entidades públicas para chegar num limite mais adequado para a unidade. Lembrando que isso não é a unidade de conservação, não são os técnicos da unidade de conservação que estão estipulando esse limite, não é o governo que está estipulando. Isso é um estudo técnico, científico, que está sendo elaborado para decidir de maneira técnica qual que é o melhor limite para a unidade de conservação. A gente tem pessoas que costumam associar a imagem do técnico ambiental, do analista ambiental, do servidor, do IEMA, do IBAMA, vocês também como estudantes da tema ambiental, como ambientalista. Ambientalista é uma corrente. Técnicos é uma corrente que pode se considerar sim, mas nós temos uma posição técnica. Independente se eu, na minha vida pessoal, na minha vida particular, eu defendo as causas ambientais, eu participo de movimentos, eu sou afiliado ao Greenpeace, independente que seja, nós
do trabalho, nós temos que ter a posição técnica dessas situações, para que não comprometa também esses estudos, e ser imparciais também nessa elaboração desses estudos. Também dentro do ordenamento territorial nós temos o trabalho de definir a zona de amortecimento. O mesmo estudo que está propondo a ampliação, ou melhor dizendo, a adequação dos limites da unidade, está se definindo também a zona de amortecimento do parque. Ou seja, o que é a zona de amortecimento? Falando aqui bem de maneira simples e rápida para vocês, é toda uma área que é estipulada no entorno da unidade de conservação, que vai servir como filtro dos impactos que possam comprometer diretamente a unidade de conservação. Chamado também como área de transição desses impactos, chamado também como área filtro desses impactos na unidade de conservação. Porque eu não posso admitir que o impacto seja instalado no limite da unidade de conservação e que esse limite não tenha nenhuma regra que diz como que esse empreendimento vai ser instalado nessa área de limite da unidade de conservação. Para isso, toda a unidade de conservação, estipulada por lei, pelo próprio SNUC, o nosso Sistema Estadual de Conservação, deverá ter uma zona de amortecimento definida. Essa zona de amortecimento essa que poderá ser feita tanto pelo órgão gestor, tanto com a elaboração do plano de manejo, ou com um estudo específico contratado para isso. Mas essa categoria de unidade de conservação, o parque, de parque, proteção integral, ela obrigatoriamente tem que ter essa zona de amortecimento, justamente para filtrar essas pressões e filtrar essas ameaças que possam comprometer os recursos naturais da unidade de conservação. A parte de regularização fundiária, notem que todo esse programa de gestão que eu comecei a destrinchar agora são todos trabalhos que estão em execução dentro da unidade de conservação. Cada programa de gestão desse, entre os 6 prioritários, nós temos um planejamento, temos uma linha de atuação para que seja executado. Não é o que deveria ser feito, é o que está sendo feito dentro da unidade de conservação. A regulação fundiária, que consiste, o primeiro passo que nós demos foi identificar cada proprietário que é possuidor, que é proprietário de alguma parte da unidade de conservação, alguma parte de floresta que está dentro do parque, porque unidade de conservação e proteção integral, ela deverá, obrigatoriamente, ela tem que ser de domínio público. Não é reservado ao direito de propriedade, ao proprietário rural, que essa área fique de domínio privado, que fique no seu domínio, de sua propriedade. Até mesmo porque essa área é uma área de interesse social, uma área de interesse público, não um interesse de uma minoria, um interesse privados, um interesse coletivo que rege sobre essas áreas. E para isso, o Estado tem que fazer essa apropriação, ou seja, identificar os proprietários e fazer a indenização dessas áreas. Você indenizar, de fato, o caboclo que está lá dentro da área da unidade de conservação, o rapaz que, de certa forma, apoiou, contribuiu na proteção desse espaço da unidade de conservação. Esse trabalho também foi concluído, o levantamento dessas áreas foi concluído agora em 2012, no primeiro semestre de 2012. Já temos a relação de 90% dos proprietários que foi possível identificar, sabemos cada um que tem propriedade, que tem o registro das áreas dentro da unidade de conservação, feito trabalho cartorial, trabalho de campo para levantamento, todo o trabalho de georreferenciamento dessas áreas que não possuíam georreferenciamento. E já temos aí também cerca de 10 processos administrativos abertos para desapropriação e indenização dentro dessas áreas. Ou seja, esses 20 anos de gestão que se passaram da unidade, quando foi criada a unidade de fato, existia 21 propriedades. Na verdade, 20 propriedades de um possuidor. 20 anos se passaram, nós temos hoje aproximadamente 40 propriedades dentro do parque. Nota que o trabalho dobrou. Se fosse feito isso lá em 86, 90, mais tardar 95, 2000, nós teríamos um esforço que com certeza seria bem menor o esforço que nós vamos ter que estar empregando agora para regularizar essa área. Mas é um trabalho que não temos como deixar de lado, é uma prioridade na unidade de conservação. Embora ela seja de domínio particular, a lei de proteção rege sobre essas áreas também. A única diferença é que essa área ainda é de domínio privado, e que temos de certa forma regularizar essa situação. Então, a parte de educação ambiental, nós promovemos também, essa aqui é a imagem da trilha ecológica que nós inauguramos no ano passado, lá no Santuário de Castelo.
a qual me disse que tem mais ou menos 900 metros de percurso, 40 minutos, meia hora, 40 minutos de duração. Praticamente nossos trabalhos de contato práticos, né, formais de educação ambiental são feitos nesses espaços. Nós levamos o público até esse espaço. Temos hoje uma servidora responsável na unidade de conservação só para executar os trabalhos de educação ambiental, fazer o atendimento das trilhas, fazer o trabalho de palestra em escolas e comunidades. A servidora até recém-chegada na unidade, não tem nem um mês que ela está dentro da unidade de conservação, que vai poder dar continuidade a esses projetos de educação ambiental dentro do parque. Inclusive com vocês também, através de cursos, capacitações, trilhas guiadas. Né, professor? Estamos aí para somar esses esforços aí com a galera aí. Tá? Trabalho de proteção dos ecossistemas. Aí algumas das imagens, né, dos trabalhos que nós fazemos. Não é uma imagem de combate à extração ilegal do palmito jussara, do terpedulis, espécie também na lista nacional de ameaçados de extinção. A apreensão que teve entre Forno Grande e Mar das Flores no final do ano passado, mais de 300 dúzias de palmito foram encontradas, mais próximo ao Forno Grande, provavelmente dito, do que do Mar das Flores. O trabalho de combate a incêndio florestal, combate e prevenção a incêndios florestais. Nós temos hoje dentro do INEMA a coordenação estadual do Prevines, que é o Programa Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, a qual o coordenador é um colega nosso, é um gestor também que atua no Parque de Pedra Azul. Só está faltando gente. Se quiser se cadastrar como brigadistas voluntários aí para nós, para combater incêndio, vamos estar aí abertas essas vagas para combate. Esse incêndio foi o que teve recente agora em Araquiri, se não me engano. Mandaram essa imagem para nós aí, que destruiu aproximadamente uns 10 hectares de floresta. Uma floresta bem, já um estágio secundário de regeneração, que foi praticamente 50% consumido pelo fogo. Ou seja, estou falando de uma realidade distante nossa, uma realidade próxima do interior da unidade de conservação. Também uma atribuição que é até recente ao INEMA, é recente ao Estado do Espírito Santo, que é a questão de fauna, tanto a parte de controle, a parte de manejo de fauna, autorização para o licenciamento, apoio também ao combate ao tráfico de animais silvestres e a fiscalização da fauna no Estado do Espírito Santo. Se não me engano, com o advento da Lei Complementar 140, né, de 2011, se não me engano, a atribuição também de legislar sobre a fauna e fazer toda a parte executiva de fauna passou para o INEMA, que é o órgão executor das políticas ambientais do Estado, os principais órgãos executores dentro do SISNAMA. Estamos aí também, nessa jornada, se aperfeiçoando, se capacitando também para ter essa resposta, ter essa proteção da fauna. Bom, de maneira geral, a proteção dos ecossistemas é uma atividade que é prioritária para a unidade de conservação. Quem tiver a curiosidade de consultar o decreto legislativo que regulamenta o SNUC, o decreto de 2002 que eu apresentei no início, seu artigo 15, ele fala que a unidade de conservação, após criada, o órgão gestor deverá garantir, implementar e executar prioritariamente, inicialmente, a proteção desses ecossistemas. Independente se vai ter educação ambiental, se vai iniciar a regularização fundiária, se vai elaborar um plano de manejo da unidade de conservação, se vai fazer o planejamento da unidade de conservação, planejamento, o programa de proteção, a implementação e execução desse projeto, desse programa, ele tem que ser executado pelo órgão gestor. Por isso, nessa prioridade, nós também temos que se conservar. Porque eu costumo dizer, o que adianta para nós, inclusive, que estamos na ponta, estamos na gestão desses espaços, trabalhando diretamente com a gestão de unidade de conservação, eu tenho um belo planejamento, eu tenho um belo de um programa de manejo da unidade, executado durante 5, 10 anos, quando eu olhar para trás, a unidade estiver toda antropizada, toda degradada. Ou seja, todo o meu objetivo principal, que é conservar, por isso unidade de conservação, foi atropelado lá em 2010, quando eu deixei de executar a proteção da unidade de conservação. Plano de manejo, também deve ter sido comentado ontem aqui com vocês, a questão do plano de manejo, que é o documento técnico
que vai colocar as diretrizes, prever todos os programas de gestão da unidade de conservação, desde o local propício para construir o centro de visitante, a infraestrutura física para apoiar a gestão da unidade de conservação, até a definição das áreas que vão ser passíveis de pesquisas científicas, de uso público, de realizar um turismo, toda a parte também de zoneamento da unidade de conservação, a parte de caracterização dos fatores bióticos e abióticos, fazer a parte de levantamento de fauna, toda a parte de levantamento de flora da unidade de conservação. Isso vai estar tudo dentro do plano de manejo. Só que a nossa realidade, o ministro aparece falando que eu iria trazer o estudo de casos de Mata das Flores, por isso o tema é gestão da unidade de conservação, estudo de casos de Mata das Flores. Nós temos uma especificidade única de Mata das Flores, peculiar de Mata das Flores, que é justamente a impossibilidade de a gente contratar um plano de manejo, nós elaborarmos um plano de manejo, porque o nosso limite hoje ele não condiz com o limite ideal para a conservação da unidade de conservação. E estudos já preliminares, já conclusivos desses estudos de ampliação, já está mais do que mostrado e evidenciado que o Parque de Mata das Flores hoje está em processo de extinção. Por mais que a gente aviste fauna, espécies em de extinção, por mais que nós encontramos em pesquisa de campo espécies endêmicas, espécies novas, para o bioma da Mata Atlântica, o parque hoje está ameaçado de extinção. E não seria lógico, o correto também, a gente contratar o plano de manejo. A primeira visão que eu tive quando eu cheguei aqui, o parque não tem plano de manejo. Vamos fazer o plano de manejo do Parque Mata das Flores, porque tem a lei que criou o parque, tem o limite dele. Vamos estar faltando primeiro agora o plano de manejo para fazer todo o planejamento do parque. Por que não foi possível? A gente chegou a fazer um tempo de referência, pesquisar algumas empresas especializadas para fazer esse estudo, só que no meio do caminho passamos a conhecer a realidade do parque. Nós não temos de fato nenhuma propriedade regularizada, não temos um limite definido que seja compatível com os objetivos da unidade. Para que nós vamos investir no plano de manejo agora? A lógica é o quê? Vamos recriar o parque, vamos definir esse limite mais apropriado, aí sim vamos contratar o plano de manejo. Por isso que o plano de manejo, na verdade, a elaboração do plano de manejo da UC também é uma prioridade do parque, dentro das 6 prioridades. Por quê? Automaticamente, eu terminando e sendo publicado esses novos limites da unidade, eu já tenho que fazer a contratação do plano de manejo. Eu faço questão de deixar isso bem claro no nosso planejamento. Ou seja, uma etapa é consequência da outra. Para que eu possa executar uma etapa, eu preciso de que outras já tenham sido executadas posteriormente. Bom, tem uma imagem geral do parque, Volta um pouquinho só para tirar essa. Eu comentei com vocês a parte da característica exclusiva de Mata das Flores, se tratando de tipos, fitofisionomias de vegetação, de floresta. Nós temos aqui a parte baixa, que é o primeiro plano da unidade de observação, que essa época do ano, inclusive, época das secas, é normal as folhas caírem mesmo, isso vai ser uma estratégia natural da unidade das árvores, da vegetação, propriamente dito, de fazer retenção de água, para que elas consigam enfrentar todo esse período de seca e depois possam se reerguer novamente no período das águas. E a parte superior, ao fundo da imagem, floresta já prófilas densas, acima já de 500 metros de altitude, lá para os seus 600, 700 metros de altitude. Conseguimos observar no meio ali da imagem a área de transição. O que temos nessa área? Não sei. Aos poucos vamos ter que descobrir o que temos ali de característica, o que temos ali de peculiaridade de Mata das Flores dentro desse espaço. Bom, segue nossos contatos profissionais, contatos do parque, para agendamento de visitas, para informações gerais da unidade de observação, consulta desse programa de gestão da unidade, o que está em andamento, o que não está em andamento na unidade, o que é prioritário, o que não é prioritário. Aqui eu consegui passar para vocês de maneira bem rápida e resumida um pouquinho de cada esse programa de gestão, só para vocês terem a noção do que está sendo feito e do que está tendo andamento em termos de gestão, em termos de parque de Mata das Flores. Tendo em vista que vocês, aqui em Castelo, acredito eu, que são ou deveriam ser os principais interessados na manutenção, na continuidade da proteção desse fragmento florestal.
Ok, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Bem, como a gente queria agradecer em nome da Escola João Clay, em nome do curso técnico do meio ambiente, queria agradecer pela brilhante palestra, né, que foi muito elucidativa, né, para nós. E eu queria, como a gente fez ontem, como a gente faz em sala de aula, né, a gente não tem o microfone aqui sem fio, mas que estejam abertos para algumas perguntas, né? Principalmente o pessoal do módulo 13 aí também, né, que possa estar discutindo algo, professores, enfim, de uma maneira geral, está aberta aí para discutir um pouco sobre essa brilhante palestra que eu acho que vem acrescentar ao nosso currículo e vem acrescentar ao nosso conhecimento. Ok? Possa a gente levantar a mão aí e fazer algumas perguntas ao Ulisses. Foi municipal ou já foi estado? Isso, né? E a outra com relação à zona de amortecimento, que você falou, como que a unidade hoje vê, o que vocês podem considerar hoje, não tendo plano de manejo, como zona de amortecimento dessa unidade? E o que seria o ideal? O que a gente tem hoje e o que seria, né, na visão de vocês, o ideal para ter esse filtro do impacto, né? Então, a primeira pergunta sobre o decreto legislativo que criou a APP de Mal das Flores em 86, isso foi um decreto estadual, né? E não foi o único, né? Tivemos aí uma sucessão de 4 decretos que criaram a unidade de conservação. 86 criou o primeiro decreto, 87 teve um decreto descriando a unidade, criando uma área menor, de 800 hectares passou a 240 hectares. E em 87 mesmo teve um outro decreto criando de novo a APP de Mal das Flores, 800 hectares. E em 88 teve um decreto que já criou unidade de conservação, a APP, com o objetivo futuro de se criar uma unidade de conservação. Ou seja, esses 4 decretos, houve uma série, na verdade, de confusão legislativa de criação e descriação da unidade de conservação. Agora, o que mais me parece foram questões políticas que envolveram o cenário da época, que final de década de 80, nem de 90, que estava enfrentando o Estado. Mas, em 92, teve uma lei ordinária de janeiro, promulgada em janeiro, que criou, de fato, a unidade de conservação. E em relação à zona de amortecimento do parque, né, eu comentei sobre a zona de amortecimento, a importância de se ter uma zona de amortecimento definida para filtrar esses impactos e impedir, ou pelo menos minimizar esses impactos na unidade de conservação. Nós hoje não temos uma zona de amortecimento definida, um instrumento próprio, particular, específico de Mal das Flores que cria a zona de amortecimento, a exemplo que nós temos hoje em Pedra Azul, que nós temos hoje em Cachoeira da Fumaça, que existe uma zona específica. Quando a unidade não tem essa zona de amortecimento definida, essa área de transição, nós ficamos à mercê de normas gerais. Normas esta hoje que é regulamentada pelo CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Ou seja, na ausência de zona de amortecimento específica, eu tenho que fazer menção a essa norma geral, que não abrange só a unidade de conservação estadual, abrange todas as unidades de conservação, seja ela federal, estadual ou municipal. O que essa CONAMA fala? Até 2010, dezembro de 2010, a área de amortecimento do parque era de 10 km do limite da unidade de conservação, CONAMA 013 de 90, bem antiguinha também. Ou seja, todo o município de Castelo, parte do município de Cachoeiro, parte do município de Vargem Alta, lá dentro da divisa de municípios, estava dentro da responsabilidade, da circunscrição de Mal das Flores. Ou seja, imagina a loucura que não era para atender todas as demandas de licenciamento, de fiscalização, de combate a incêndio, de manejo desses 10 km de raio de unidade de conservação. Era um limite incompatível com a nossa realidade? Não sei. Hoje, o que está prevalecendo? Hoje prevalece uma área de 3 km
no entorno da unidade de conservação, excluindo áreas urbanas consolidadas. É um fato que eu interpretei até como positivo, porque até 2010, antes dessa nova resolução, nós precisávamos, a equipe da unidade, grande parte do tempo do esforço de trabalho era para emitir autorização de licenciamentos na área urbana de Castelo. Uma padaria que estava instalada, precisava de um licenciamento simplificado, precisaria passar pelo crivo da unidade de conservação. A gente interpretava isso até como um exagero, né? Isso com certeza. E hoje nós temos essa norma que restringe aos 3 km da unidade de conservação para empreendimentos de significativo impacto ambiental, ou seja, são aqueles que prevê na legislação o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental que EIA-RIMA. Esses empreendimentos necessariamente, obrigatoriamente, têm que passar dentro desses 3 km pela administração da unidade de conservação para poderem ser instalados, e empreendimentos menores que podem oferecer algum tipo de impacto na unidade de conservação, eles vão passar pela autorização desde que esteja dentro dos 2 km da unidade de conservação e que possam oferecer algum impacto direto à unidade de conservação. Ou seja, foi uma quebra brusca, né, de 10 km para 3 km. E a terceira pergunta, qual seria a delimitação ideal para a unidade de conservação? É isso que o estudo está dizendo. Eu não tenho como falar para vocês que o limite hoje é 2 km do limite e 3 km do limite da unidade de conservação. Até mesmo porque tem áreas que 1 km talvez já seja suficiente para garantir a proteção da unidade. Ao ponto que tem uma outra área que 5, 6 km não vão ser necessárias, não vão ser suficientes para garantir a proteção. Não é um limite exato, não é um raio exato. É um raio que tem variação de raios, né? Pode ter pontas que vão ter 1.000 metros, pontas de 6.000 metros, pontos de até 10 km, se for o caso. É isso que o estudo também está definindo, tá? Qual que seria o espaço ideal. Olhando aquela foto lá, aquele verdinho à nossa esquerda aqui, lá aquela área eu acho que é o Apeninos, certo? Lá não tem casa, é uma área desabitada, às vezes é utilizada na prática de voo, né? Vocês estão fazendo alguma ação para desapropriar? Por exemplo, lá tem água. Essa água traz uma nascente abundante que traz água aqui para essa região embaixo aqui na da Prata. Isso. Rio da Prata. Isso. Vocês estão tomando ação, por exemplo, lá só tem café e gado. Nem isso. Nem isso também. Não tem mais não? Não tem. Gado alguns, mas bem inviável do ponto de vista técnico e agrícola, a manutenção desse gado lá, pela análise preliminar que nós fazemos. Justamente pela dificuldade de acesso. Bom, mas respondendo a sua pergunta, né? Pergunta objetiva, toda aquela área de Apeninos, que na verdade é a sua direita, é o primeiro fragmento florestal que aparece. O outro ali já é outra situação, outra propriedade. Essas áreas, aquela área ela, propriamente está fora da unidade de conservação, está fora essa área. A partir do segundo fragmento, à sua esquerda, que já pega a unidade de conservação. E ali é a principal área de ampliação do parque. Por quê? Porque lá eu tenho floresta, lá eu tenho as principais nascentes, os principais veios, digamos, de curso hídricos e cursos hídricos que nascem no entorno ou dentro da unidade de conservação. A produção agrícola naquele espaço, ela, por vezes, ela se torna inviável devido à localização, devido ao grau, alto índice de pedras, né? Terreno bem pedregoso naquela área, e do ponto de vista ambiental, é uma área estratégica para ampliação da unidade. A maior parte de ampliação, a grande parte de ampliação da unidade vai justamente correr em sentido a esse local. Não existe hoje um processo de desapropriação, porque essa área específica está fora da unidade de conservação. Eu não posso abrir um processo de desapropriação de uma área que está fora da unidade, mesmo que esteja uma relevância, sendo que eu tenho 800 hectares para indenizar, que são prioritários. Mas com certeza essa área, a gente não precisa nem esperar de estudos para concluir isso, essa é uma área estratégica de ampliação. Correto? Eu conheço lá como Pouso Alto. Pouso Alto. Pessoal, Rampa de Apeninos, Pouso Alto. Aí eu falei Apeninos porque Apeninos é da direita. E aí eu achei, já fui lá várias vezes, eu acho que lá é bem fechado mesmo. Então eu pensei que lá estivesse dentro da área de conservação como está.
Não, aquela área está, propriamente aquela mata que está no torno da rampa de Apeninos, na torre, onde no voo, né, no ponto de voo e decolagem, está fora da unidade de observação, hoje. Né? Tá fora da observação. Se você tirar pelo CONAMA, nós estamos a 10 km de Porto Grande. Mata das Flores está a exatamente 9 km do Forno Grande. Mata das Flores. Só que, cuidado, essa CONAMA de 90 ela foi revogada pela CONAMA 428. Tá? Não se usa mais os 10 km. Hoje nós temos a CONAMA 428 de 2010, se eu não me engano, que já diminuiu esse espaço para 3 km. Já tem esse raio já reduzido para 3 km. Mas, provavelmente, Mata das Flores foi durante 9 km, Castelo vai estar exatamente a 10. Castelo, área urbana. Tá? Mais alguém quer fazer uma pergunta, um questionamento sobre a unidade de observação? Isso? O que é isso, professor? Tá? E fica o convite, né? Então, encerrando a participação, para agendarem um momento, pessoal, professores também, interessados na prefeitura, em fazer uma visita à unidade de conservação, conhecer melhor os trabalhos desenvolvidos pela equipe que está no parque, equipe que hoje é de 2 pessoas, a gente fala equipe, né? Até um mês atrás era de uma, já evoluímos, né? A equipe de 2 pessoas está na unidade de observação, fica o convite para conhecer e estamos à disposição para maiores informações para vocês. Mais uma vez, queria agradecer, eu decidi agradecer a Atitude JB pelas imagens, através do Marcelo Sked. Nosso muito obrigado, né, por essa parceria. Marcelo sempre correndo atrás de toda a escola, de toda a parte de imagens, enfim, de todo o sistema, né? Queremos agradecer a presença de todos aqui do curso técnico de meio ambiente, agradecer aos visitantes aqui presentes, agradecer mais uma vez ao IEMA, que sempre a gente conta com essa parceria e sempre se tornando disponível para nós, né, através de projetos, através de outras parcerias que, graças a Deus, vão surgir com o passar do tempo, até o final do ano. Acho que essas parcerias vão vingar ainda mais, né, de forma ainda remunerada. Depois a gente vai falar um pouquinho com o módulo 3, temos boas notícias, né, principalmente com a participação aí remunerada, que é uma novidade dos nossos estágios. Mas é isso, agradecer a todos pela presença. Ontem nós tivemos 2 palestras, um com o Leonardo, Comunidades de Conservações, Importância e Manejo. Posteriormente nós tivemos com o Zé Renato e Ana Luísa Sorrilhas, que falou um pouco sobre a parte de cidadania ambiental, que é tão importante para nós, não só com a ética, mas o bom senso no que se refere às situações ambientais. Não foi muito elucidativo, foi muito importante, veio acrescentar muito para nós. E hoje, com a brilhante palestra do Ulisses, que veio falar de um modo geral da unidade de conservação Mata das Flores, e a cada dia nós temos que conhecer mais e sermos mais ativos, né, sobre todos esses ambientes, todas as situações antrópicas que vêm acometer sobre essa unidade de conservação. Então, eu só queria agradecer a todos, a Atitude JB, ao Marcelo, aos professores aqui presentes. E aqui a gente encerra o nosso ciclo de palestras. A partir de amanhã nós temos outras palestras que vai ser do Comércio Exterior, curso técnico de Comércio Exterior. Depois nós vamos ter de Informática. E na sexta-feira nós vamos concluir com alguns jogos, né, de interclasse, tanto do Informática, do Meio Ambiente, quanto do Comércio Exterior, seja masculino, seja feminino, né, que eu acho que possivelmente vai ser filmado também esse grande espetáculo que vai acontecer na sexta-feira, né? E é isso aí. Muito obrigado a todos e uma boa noite.